Alô, você estudante, alô, você curioso, professor Rafael, professor de Geografia, muito prazer te conhecer. Vamos agora a mais uma aula de climatologia, que é um assunto que nós já começamos em alguns vídeos passados, e esse vídeo aqui é para terminar o assunto, para você sair daqui entendendo como é que funciona, tá? Se você não assistiu ainda o primeiro e o segundo vídeo, recomendo que você pause esse vídeo aqui, procure no meu canal os dois vídeos anteriores, que vão ter muitos conceitos que são importantes para você entender conceitos que vão entrar agora nesse vídeo aqui. Já assistiu os outros dois? Legal, então vem comigo, bota o fone de ouvido, aumenta aí a sua janelinha para a janela máxima, sai de todos os ruídos, concentração e bora lá! Muito bem, aula 3, climatologia. Portanto, aqui a gente vai ver análise climática e vai ver um pouco sobre climas do Brasil para o fim da aula. Beleza? Vamos embora então. Para a gente começar a falar sobre análise climática, eu acho importante que você entenda uma ferramenta que os climatólogos usam, tá? Que as pessoas que estudam climatologia usam e que cai bastante no vestibular de formas bem específicas, comparativas. Você tem que entender o que significa aquilo. Eu estou falando dos climogramas, tá? O que exatamente é um climograma? Dá uma olhada bem nessa figura que está aí embaixo. É um gráfico, ok? Que vai mostrar para você duas coisas ao mesmo tempo. O comportamento das chuvas ao longo do ano, o comportamento das precipitações ao longo do ano e o comportamento da temperatura daquele determinado local ao longo do ano. Tá? A forma como ele se comporta de janeiro até dezembro. Dá uma olhada aí embaixo, que aí embaixo cada uma dessas coluninhas tem aí os meses do ano. J, F, M, A, M, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Acho que você já entendeu a ideia, né? Quer ver? Vamos lá, dá uma olhada. Na régua da esquerda, ok? Nas coordenadas da esquerda, ele vai mostrar para mim a temperatura sempre em graus Celsius, tá? De forma que lá embaixo eu tenho 0 graus Celsius e, a depender do clima, isso aqui pode variar de 5 em 5, como eu coloquei, mas pode variar de 10 em 10, de 1 em 1, depende de qual é a análise que você quer fazer. Mas ali eu sempre vou ter, como num gráfico mesmo, né? Como num gráfico que você está acostumado a ver, eu vou ter ali nas ordenadas, no eixo Y da esquerda, os valores correspondentes à temperatura. E a temperatura corresponde sempre a essa linha. Aqui eu adotei uma linha vermelha para ficar um pouco mais didático, mas essa linha pode ser preta, o gráfico inteiro pode ter a mesma cor. O importante você saber é, a linha corresponde à temperatura. Tudo bem? E por sua vez, a precipitação ao longo de um mês, que vai se dar em milímetros d'água, tá? Sempre vai aparecer em forma de colunas, sendo que cada coluna corresponde a um mês específico, quanto chove em cada mês. Tá? O que exatamente é o tal do milímetro? Não sei se você já viu isso em algum lugar ou não. Uma chuva que corresponde a, por exemplo, 10 milímetros significa um evento de chuva em que, se não existisse nenhum tipo de escoamento, criaria ali em cima uma lâmina d'água de aproximadamente 10 milímetros de espessura. Isso é uma chuva de milímetros, tá? Isso é como você mede uma chuva por milímetros. Uma chuva de 80 milímetros é como se eu criasse uma lâmina de 80 milímetros, portanto 8 centímetros, se não houvesse nenhum tipo de escoamento ali, se não houvesse nenhum tipo de drenagem, nenhum tipo de infiltração. E é assim que a gente mede quanto chove, a gente mede por milímetros de água. Tudo bem? E isso vai corresponder à régua da direita, aquela régua que está mostrando para você ali a graduação em milímetros. Nesse caso, eu pus de 20 em 20, poderia ter colocado de qualquer outra forma. Tudo bem? Veja bem, o climograma vai mostrar para você como funciona o gráfico ao longo de um ano inteiro. Tá? Nesse caso em específico, eu quero que você repare que eu tenho temperaturas mais altas no meio do ano, temperaturas mais frias no começo e no fim do ano. Paralelamente, eu tenho aqui a estação mais seca, que não é exatamente seca, mas eu tenho uma estação mais seca no meio do ano, mais chuvosa no fim e no começo do ano. E olha, o climograma mostra muita coisa para você. Ele vai mostrar muitas informações diferentes que você vai trabalhar sempre de forma comparativa, tá? Vamos brincar um pouquinho, tá? Trouxe 2 climogramas para você dar uma olhada, tá? E algumas perguntas que a gente vai brincar de responder ao longo do tempo. Observe bem
o clima colocado ali no climograma A e o clima colocado no climograma B. Ah, professor, cadê a tabela de coordenadas ali? Cadê os valores de A, os valores de B? Não importa, eu quero que você dê uma olhada nesse momento no comportamento dessas colunas que correspondem à precipitação e no comportamento dessa linha que corresponde à temperatura. Tudo bem? Vamos lá, primeiro, algumas perguntas para você se familiarizando, que é como cai no vestibular. Primeira delas, qual clima apresenta a maior média térmica? E como você pega a média térmica? É mais ou menos o meio de onde corta cada uma dessas linhas. Percebe que a média de A, a média de temperaturas em A é maior que a média de temperaturas em B? A mesma coisa não acontece quando eu pergunto em amplitude térmica. E agora eu estou falando em qual dos dois climas eu tenho uma maior variação de temperaturas médias. Tá? E eu quero que você perceba que a maior variação, nesse caso, se dá no clima B. Deu para notar? Tranquilo? São climas fictícios, tá? Isso aqui não é tirado de nenhum lugar. Eu coloquei mais para exemplo didático mesmo. Próxima, qual delas apresenta a maior média pluviométrica? Tá? Vamos lá, veja a maior coluna entre elas, veja a menor coluna entre elas e passe uma linha no meio delas. E você percebe que média pluviométrica, em média, chove mais o ano todo em B do que em A. Percebeu? A mesma coisa não acontece quando eu falo em variação, quando eu falo em amplitude pluviométrica, ok? Você percebe que a amplitude das colunas que correspondem a chuvas, a amplitude delas é muito maior em A do que em B. Deu para perceber? Sim, tranquilo? Como que isso cai um pouquinho mais no vestibular de uma forma um pouco mais definida? Assim, ó. Qual deles apresenta uma estação quente e fria mais bem definida? Tá? Em qual deles eu percebo exatamente essa estação quente é bem diferente da estação fria? E se eu falo quente e frio, eu estou falando de temperatura, ok? Portanto, eu estou falando de B. Percebeu? Em B, esfria bastante e esquenta bastante no verão. Percebeu? Mesma coisa não corresponde quando eu falo de estação úmida e seca. Qual deles tem a estação úmida mais bem definida? Qual deles é a estação seca mais na estação seca? Agora eu estou falando de A de novo. Percebeu? Tá tranquilo? Até aqui acho que tá tudo bem, né? Agora, olha a pegadinha. Olha até o que eu poderia perguntar se você não tá esperto. Tá esperto? Então segue nessa aqui, ó. Qual clima pertence a qual hemisfério da Terra? Qual deles está no hemisfério norte? Qual deles está no hemisfério sul? E eu sei que você... Uau, como que eu vou saber disso? Como você vai saber disso? Quando é a estação quente no hemisfério sul? Quando é a estação quente no hemisfério norte? Percebeu? Você percebeu que a estação quente no clima A é no meio do ano e a estação quente no clima B é no fim e no começo do ano? Portanto, eu tenho que o clima A está no hemisfério norte, o clima B está no hemisfério sul. Até isso você consegue perceber por climograma. Deu para perceber? Agora que você já viu como funciona um climograma, como funcionam esses determinados climas, a gente consegue continuar um pouco mais aqui, tá? Quero que você observe esse mapa, que são os climas do mundo, tá? Os climas ao redor do mundo. Eles se diferenciam em basicamente 4 tipos de clima: os quentes, os frios, os temperados e os de altitude, tá? Quente e frio, acho que tá meio tranquilo, tá? E aí tem aquela variação com relação a ser úmido ou seco, que vai trazer de equatorial desértico ou de polar desértico. Os temperados são climas que têm uma variação um pouco mais complexa aqui, tá? E alguns temperados a gente vai acabar vendo um pouquinho melhor, tudo bem? Daqui pra frente a gente vai passar por 2 climas que vai ter uma marcação um pouquinho mais específica aqui. Mas o mais importante que eu quero que você perceba é o seguinte, tá? Veja bem, associe isso aqui com a célula de Hadley e Farrell. Associe isso aqui com o que você sabe, que eu tenho concentração de umidade nas zonas de 0 e 60 graus e que eu tenho dispersão de umidade nas zonas de 30 graus. Você consegue perceber uma concentração dos climas mais secos em 30 graus e dos climas mais úmidos em 0 e 60 graus, independente de úmido quente ou úmido frio, mas você percebe que eu tenho umidade concentrada a 0 e a 60 graus? Deu para você notar isso aqui? Tá? Uma coisa importante, tá? Alguns climas vão funcionar de acordo com uma pequena variação daquela célula Hadley e Farrell que a gente conversou na segunda aula de climatologia.
não é exatamente uma variação, a célula continua funcionando da mesma forma. No entanto, elas têm pequenas variadas, elas vão um pouco para norte, elas vão um pouco para sul, a depender de onde está a insolação maior. Tá? Elas sempre variam na direção de onde está verão. Ok? Então, se eu tenho um verão no hemisfério norte, as células vão, todas elas, subir uns 5 graus mais ou menos para norte. Tudo bem? A mesma coisa acontece quando é verão no hemisfério sul. Elas vão descer, subir, ok? Tem uma aspas aí. Elas vão descer aí uns 5, 10 graus para sul. Elas vão mais ou menos acompanhar a insolação. O joguinho todo Hadley-Farrell sobe um pouquinho, desce um pouquinho. É um tanto quanto não significativo para aquela aula que a gente conversou na aula passada. Mas aqui pode denotar algumas coisas importantes a saber de alguns dos climas aqui que a gente vai falar daqui para frente. Tudo bem? Beleza? O primeiro clima que eu converso com vocês é o clima mediterrâneo. Tá? Que você percebe no mapa que você considera, o nome já diz, né? Ali no mar Mediterrâneo, em algumas manchas também da costa da Califórnia, da costa do Chile. Perceba também que eu tenho ali um pouquinho na África do Sul e eu tenho um pouquinho também na Austrália, ok? Por causa dessa brincadeira de Hadley e Farrell e tal, eu tenho aqui verões secos e invernos bastante chuvosos, especialmente no início do inverno. É quando chove um pouco mais. Tá? As médias pluviométricas são sempre bastante baixas, são climas próximos de semiárido, embora ainda não seja semiárido, como o semiárido brasileiro, que a gente vai ver mais pra frente. Tá? Existe aqui uma amplitude térmica tanto razoável, sendo que é bastante marcado por invernos, que são bastante rigorosos, e aqui eu posso falar de temperaturas negativas, aqui eu posso falar até de neve esporadicamente. Tudo bem? Ok? Cai no vestibular, eles gostam de perguntar sobre o clima mediterrâneo, tá? Porque tem uma certa variação aí, beleza? O próximo cai mais ainda no vestibular, que é o famoso clima de monções, tá? Que acontece sempre no subcontinente indiano. Sabe essa jogadinha que eu falei de as zonas de convergência e de divergência darem uma subidinha e uma descidinha de acordo com onde é verão, de acordo com onde é inverno? Isso normalmente não causa tantas mudanças climáticas, assim, tantas alterações climáticas na maior parte do globo. No entanto, no subcontinente indiano, a coisa é bastante marcada pelo fato de que isso faz toda a diferença na hora de onde o vento vai e para onde o vento vem. Tá? Perceba o seguinte, as monções de inverno, como é dado esse nome, tá? São os ventos alísios que vão da região mais ou menos do Himalaia ali em direção ao Equador, quando é inverno, ali no hemisfério norte, que é onde fica o subcontinente indiano. Tudo bem? Isso faz... Que tipo de vento é esse? Está passando por onde? Está passando por... Tá chegando no oceano carregado de umidade? Tá? Onde está essa umidade? São ventos que se formam em continente. Percebe? Se formam em continente, portanto, tendem a ser ventos um pouco mais secos. E que ainda estão levando toda a umidade para a direção do oceano. Portanto, é nessa hora que eu vou ter uma estação seca, bem marcada aqui. Okay? É uma estação bem marcada por ser um inverno bastante seco na região do subcontinente indiano. No entanto, por causa dessa jogadinha da Z-City, principalmente, um pouco para cima e um pouco para baixo, a Z-City vai encontrar imediatamente o subcontinente indiano quando é verão, porque ela dá essa subidinha em direção a norte. E dando essa subidinha em direção a norte, o que eu vou ter é a zona de convergência intertropical, ela vai chegar exatamente ali onde é a Índia. E para ajudar, a geomorfologia ainda faz com que essa umidade fique presa por causa de um cinturão de cadeias de montanha que tem bem ali em cima, que é o Himalaia, que são as maiores cadeias de montanha do mundo. Portanto, eu vou ter ali 2, 3, 4 meses de uma umidade que chega ali constantemente e que constantemente fica aprisionada ali nesse subcontinente indiano, ok? E, por convecção, vai acabar subindo, porque é uma zona de convergência, e ali eu vou ter estações extremamente chuvosas. Tá? Eu vou ter meses extremamente chuvosos, que são os meses de verão no subcontinente indiano, ali também um pouco mais na porção de Vietnã, Camboja, um pouco mais aí a leste de onde está a Índia. Tá? Então eu vou ter um verão marcado por extremos eventos de chuva, chuvas que demoram semanas inteiras, chuvas que demoram meses inteiros, mas quando para de chover, para de chover. E aí fica meses com pouquíssima ou quase nenhuma chuva.
ok? Isso é chamado de clima de monções, que acontece especialmente aí no sudeste da Ásia. Tudo bem? Tranquilo? Agora que você sabe bastante coisa com relação a clima, que você já viu o climograma, tá na hora da gente conversar um pouquinho sobre climas do Brasil, tá? Que é a segunda parte dessa aula. Para falar sobre Brasil, eu acho importante a gente fazer umas introduções e pensar em algumas coisas aqui. Primeira coisa, nós somos o sexto maior país do mundo em dimensão territorial. Isso quer dizer que a gente tem uma variação climática bastante grande, tudo bem? A gente tem uma grande variedade de climas diferentes no mesmo território. No entanto, o Brasil é um dos países que menos fazem pesquisa climática dentre os desenvolvidos e em desenvolvimento, né, e dentre os BRICS, como é o caso do Brasil. Tá? Nós temos pouquíssimas estações climáticas. Deveríamos ter muito mais para entender muito mais como é que funciona a coisa, para ter uma percepção maior de como funciona mesmo o nosso clima. Tá? Além disso, o Brasil também é marcado pela formação muito rigorosa de ilhas de calor ali nas porções urbanas, tá? Especialmente nas regiões metropolitanas maiores, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Rio de Janeiro, como é o caso de Brasília. Então, tem uma ilha de calor bem grande ali. Tá? E além disso, também nós temos alterando todo o clima e aumentando o efeito estufa, como você deve lembrar lá da nossa primeira aula, um despejo muito grande de restos de queimada na porção do cerrado brasileiro, na porção do clima tropical, que daqui a pouco a gente vai ver mais pra frente, mas por questões de cinturão agrícola, por questões de avanço da agricultura da soja no Mato Grosso, a gente tem um despejo de material particulado, de fuligem e de gases carbônicos na atmosfera. Tá? Lembrando também que a gente tem um crescimento, você vai ver numa aula de demografia que, se não está disponível agora, vai estar disponível no canal em breve, tá? Que eu tenho o crescimento de regiões metropolitanas no interior. E aqui eu estou falando de Goiânia, de Palmas, de Manaus, de Cuiabá, tá? E são regiões extremamente secas. As razões a gente vai ver daqui a pouco para quê? Por que elas são secas, tá? E você vai notar que, e é importante que você saiba, tá, que essas metrópoles têm que procurar medidas mitigadoras, como é o caso do Lago Paranoá, que circunda a cidade de Brasília, justamente para tentar criar ali um microclima um pouco mais úmido, um pouco mais agradável para os moradores. Tudo bem? Para a gente começar a falar de climas do Brasil agora mais especificamente, é importante que a gente entenda como funcionam as massas de ar no Brasil. Tá? O território brasileiro está sob domínio de aproximadamente são 5 as massas de ar preponderantes quando a gente fala sobre formação dos climas do Brasil, e a gente vai ver uma por uma, tá? Como que elas atuam mais ou menos, tudo bem? A primeira delas é a massa tropical atlântica. Ela se forma mais ou menos ali no meio do Oceano Atlântico entre Brasil e África, mais ou menos na direção do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, na região sudeste e sul do país, ok? É uma massa de ar quente, porque nós estamos, afinal de contas, em região tropical, e uma massa úmida, tá? Úmida porque se formou em cima de oceano, portanto eu tenho aqui um oceano aquecido, um oceano que solta moléculas de ar, de água, perdão, solta moléculas de água em direção a essa atmosfera, portanto eu tenho a formação de uma massa de ar quente e úmida. Temos aí a tropical atlântica. Os nomes são sempre esses, tá? Tropical se forma no trópico, Atlântica porque se forma no Oceano Atlântica. Tranquilo? Beleza? Próxima. Polar Atlântica. As massas polares elas se formam bem mais ao sul do que o meu slide permitia, tá? Então você entende que aqui eu tô falando o quê? De sul de Argentina, que eu tô falando quase da Antártida, onde eu tenho formação de uma massa de ar bastante fria, tá? Porém eu ainda estou em cima de oceano, portanto eu ainda tenho umidade chegando junto com a massa polar atlântica. Tudo bem? Tá se formando em oceano, eu vou ter massas úmidas, sempre. Beleza? Tranquilo? Próxima, tropical continental. Se forma na região da Bolívia, do Paraguai, é aquela região do Chaco, aquela região do rebaixado paraguaio, tá? Mais ou menos o centro do continente sul-americano. Tudo bem? E ali eu vou ter uma massa que se forma quente, no entanto, é uma massa que se forma em cima de continente. E se ela se forma em cima de continente, ela vai ser uma massa de ar que tem como característica principal a falta de umidade. É uma massa de ar seco. Tudo bem? Tranquilo? A próxima, equatorial atlântica, ela se forma imediatamente onde nós temos a zona de convergência intertropical.
beleza? E ela é extremamente quente pelo fato de se formar nas zonas equatoriais, tudo bem? E bastante úmida, porque além de se formar em cima de um oceano, eu tenho influência direta da zona de convergência intertropical, tá? E por último, talvez a que mais confunda, que é a nossa massa equatorial continental. Ela vai se formar nessa calmaria que faz aqui nessa grande planície amazônica. Tem a possibilidade da criação dessa bolsa de ar bastante quente, porque nós estamos em região equatorial, nas mais baixas latitudes possíveis, o Equador está logo ali, tá? E a pegadinha tá, apesar de ser uma massa continental, apesar dela ser formada em cima do continente, tá? Especificamente em cima do território brasileiro, é uma massa úmida, não é uma massa seca. Porque eu tenho que lembrar que eu estou aonde? Na zona de convergência intertropical. Eu tenho que lembrar que eu estou o quê? Próximo do cinturão de umidade de 0 graus. E nada ali vai ser seco. Independente de se formar em continente ou se formar em oceano, não consigo pensar em nada que seja seco quando eu falo de latitudes próximas de 0 graus. Tudo bem? A atuação dessas massas se dá variando de acordo com a estação do ano em que eu estou. Tudo bem? Vamos pensar em verão e inverno principalmente, sabendo que primavera e outono são estações transicionais. Ok? Então entenda sempre a primavera e o outono como períodos de transição entre o que eu vejo aí de característica do verão e característica do inverno. Beleza? No inverno eu quero que você... Perdão, vamos começar pelo verão, né? Mais fácil? No verão eu quero que você perceba o seguinte. Eu tenho um ambiente com bastante energia. Eu tenho o hemisfério sul inteiro bem carregado de energia, radiação solar chegando bastante. Quem vai gostar de crescer, quem vai gostar de se desenvolver, são as massas de ar que gostam de energia. São as massas de ar que gostam de um ambiente mais energético. E aqui eu estou falando principalmente da massa equatorial continental. E também da equatorial atlântica, mas principalmente dessa massa de ar extremamente úmida que se forma em cima do Amazonas, em cima da região amazônica, tá? E é esse ar que vai se expandir por todo o território brasileiro, especialmente fazendo o seguinte movimento, ó. Presta atenção, tá? Eu tenho a Zecite, que tá chegando, olha para mim aqui, ó, na janelinha aqui, ó. Eu tenho a Zecite, que tá chegando, ok, pegando a direção dos ventos alísios, portanto indo em direção oeste, ok? Eu encontro com essa massa equatorial continental que não consegue muito continuar esse movimento pelo fato de que aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes, né? O que resta, portanto, para isso é voltar em direção aonde? Em direção ao sudeste, em direção ao sul, tá? É nessa hora que eu vou ter, aqui no estado de São Paulo, na porção centro-sul do Brasil, um verão extremamente chuvoso, tá? Que é a umidade da Amazônia, que vai acabar vindo para cá no movimento que começou lá na Zecite, que vai pegar o embalo nessa massa equatorial continental e que vai vir em direção aqui ao sudeste. E é por isso que o nosso verão é sempre bastante chuvoso. E é por isso que volta e meia em dezembro, janeiro, infelizmente você vê aquelas notícias trágicas de deslizamento de terra em algum lugar, extrema chuva, extrema enchente. Nós tivemos agora em 2020, quando eu gravo esse vídeo, um verão extremamente chuvoso. Você deve ter acompanhado os noticiários. Tudo bem? Tranquilo? Inverno. O inverno acontece uma coisa um tanto quanto diferente, tá? O inverno é uma situação em que eu tenho menos energia no sistema, em que eu tenho menos energia solar aqui no hemisfério sul. Quem vai gostar de crescer e quem vai gostar de se desenvolver, portanto, são as massas de ar que gostam menos de energia. Especialmente as tropicais, a tropical continental, que é a responsável pela secura do inverno, tá? E quando que vai chover no inverno? Quando os pulsos de massa polar começam a chegar aqui no Brasil. Tá? Pulso de massa polar se forma lá a 70 graus de latitude, 80 graus de latitude, tudo bem? Sempre vão tentar se direcionar para norte. No entanto, ao longo do tempo, elas vão enfraquecendo. Muitas delas nem chegam aqui no Brasil. Tá? Ou se chegam no Brasil, dão de cara com a massa tropical continental que está preponderante no território e já desvia diretamente para o oceano. Acaba nem chegando aqui no Brasil. Tá? Mas enfim, quem vai chegar aqui para cá de vez em quando vai ser esses pulsos polares que vão trazer ar frio, que vão trazer primeiro frentes frias e depois ar frio. Veja só, se você já não passou por isso antes, se você já não viu a sequência dos eventos. Começou a dar aquele esquentadinho, aquele vento seco
do inverno, aquele veranico que nós chamamos, do nome popular da história, em que está levemente quente, está começando a dar aquela esquentadinha, de repente fecha-se o tempo, começa a chover loucamente, chove aqui por um dia, chove aqui por algumas horas, o que vem imediatamente atrás da chuva, frio, não é isso? Vem frio, até vem sol, mas vem frio junto. E com o tempo esse friozinho vai começando a passar, porque o sol está junto, né? Porque junto com o sol, essa massa de ar polar vai começando a perder força. E vai começando a perder força, vai começando a esquentar. Daqui a pouco um novo pulso de ar polar vem de lá das regiões polares, chega no Brasil de novo, provoca chuva de novo e provoca frio de novo. E é assim que funciona o frio, tá? No território brasileiro. Assim que funciona o frio, especialmente nos climas tropicais. Clima tropical daqui a pouco a gente vê um pouco melhor. Tudo bem? Essa é a atuação das massas de ar no Brasil. Lembrando sempre, primavera, outono, são situações atípicas, tá? São situações atípicas não é um bom termo. São situações transicionais, ok? Onde enquanto eu tenho o recuo de uma massa, eu tenho o avanço da outra, às vezes essa aqui volta um pouquinho, às vezes essa aqui volta um pouquinho, vai cedendo um pouquinho aqui, cedendo um pouquinho ali, até que se configura uma estação, até que se configura outra estação. Tudo bem? Curiosidade, uma curiosidade importante que eu aposto que em algum vestibular ainda vai cair. O verão de 2014, tudo bem? 2014 foi um ano que nós tivemos aqui no estado de São Paulo um verão muito seco, ok? Não houve muita chuva. Foi quando houve o colapso do sistema Cantareira, quando houve o colapso das represas, enfim, a gente não estava tendo muita chuva por aqui. Começamos a captar água do volume morto, enfim. O que acabou acontecendo? Tá? Por que esse verão foi seco? Não foi influência de El Niño e Laninha, ok? Não foram anos de El Niño e Laninha. Mas o que aconteceu foi, uma das regiões de alta pressão que ficam lá na porção de 30 graus, olha aqui pra mim na janelinha de novo, tá me vendo aqui? Então, uma daquelas regiões de alta pressão que costumam ficar a 30 graus, lembra que eu falei que elas dão aquelas variadinhas um pouco para cima, um pouco para baixo, vão um pouco para cima, um pouco para baixo, de acordo com se verão ou inverno, enfim? Pois bem, o que aconteceu foi que em 2014 elas não subiram um pouquinho ou desceram um pouquinho, elas rotacionaram. E no que elas rotacionaram, essa aqui se posicionou exatamente em cima da região sudeste. Tá? E no que se posicionou em cima da região sudeste, uma zona de alta pressão, tá? A umidade que vinha da massa equatorial continental não conseguiu chegar até a região sudeste. Ela ficou aprisionada lá. Tá? Esse grande corredor de umidade que vinha aqui, o corredor aspas, tá? Esse grande corredor de umidade que vem da Amazônia para cá no verão não conseguiu se formar. Eu não sei se você tem uma memória muito boa, mas talvez você se recorde de notícias da época que falavam que ao mesmo tempo que nós estávamos no volume morto, que nós estávamos correndo grande perigo de não ter mais abastecimento, especialmente na região metropolitana de São Paulo, paralelamente as notícias falavam coisas como o Acre está alagado. Tá? Muitas cidades no Amazonas estão alagadas e não conseguem mais ter acesso por terra. O rio Juruá subiu sei lá quantos metros e acabou pegando comunidades ribeirinhas. Tal. Essa umidade ficou presa lá. Não é que choveu menos no Brasil como um todo. Essa chuva foi menos distribuída por causa dessa rotação das massas das regiões de alta pressão e da posicionamento dessa alta pressão exatamente na região sudeste. Por que isso aconteceu? Não temos muita resposta ainda com relação a isso. A grande suspeita é que seja por causa das temperaturas que se formam nas zonas urbanas, né? E aqui eu estou falando da região mais urbanizada do Brasil. Aqui eu tenho grandes metrópoles, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte. Então são regiões que tem muito asfalto, muito concreto, e vamos lembrar de calor específico, que isso esquenta imediatamente o ar acima. Se esquenta imediatamente o ar acima, a pressão atmosférica fica um pouco mais alta também, tá? Tudo indica que foi a partir disso que essa alta pressão conseguiu chegar ali e conseguiu achar um ambiente propício para ela se instalar ali. Mas certeza absoluta? Não temos. Assim como não temos certeza se vai se repetir em algum verão mais para frente. Se for verdade que isso foi proporcionado ou embalado pelo fato de que nós temos manchas urbanas, pode ser que isso volte a acontecer. Não temos muito como prever quando. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos falar então agora de alguns climas do Brasil especificamente, tá? Primeiro deles, equatorial.
tá, como o nome já diz, tá ali colocado ali nas baixas latitudes, próximo da linha do Equador, tá? Primeira coisa a saber, influência direta da zona de convergência intertropical e da massa equatorial continental, portanto, além, claro, né, da influência da umidade da floresta amazônica. Então, amigo, eu tô falando do clima que mais chove no Brasil. Eu tô falando aqui de uma umidade constante o tempo todo. Eu não tenho uma estação úmida e seca bem definidas. Tá? Assim como eu estou a 0 graus, né? Eu também não tenho uma estação quente e fria bem definida. Tá? No entanto, tenho alta pluviosidade e alta média térmica o ano inteiro. É extremamente quente, é extremamente chuvoso, tá? E é extremamente quente e chuvoso o ano inteiro. Eu não vou ter muita variação, não. Beleza? Prosseguindo, tropical ou tropical típico, pega a maior parte do Brasil isso aqui. Tá? Todo clima tropical, ele é marcado, tá? Ele é bem marcado pelo fato de que eu tenho uma estação úmida e uma estação seca muito bem definidos. Assim como eu tenho uma estação quente e uma estação fria muito bem definidos. Ok? São grande amplitude térmica e amplitude pluviométrica. Beleza? Quais são as influências que eles sofrem aqui? Tá? No verão, é claro que eu tenho influência da massa equatorial continental, aquela que traz aquela puta umidade que faz chover bastante. No inverno, a influência maior é da tropical continental, aquela que se forma lá na região do Chaco Paraguaio, aquela que é seca, portanto, e que vai fazer com que eu tenha menos umidade aqui na porção central do Brasil. Tudo bem? Eu tenho invernos que podem chegar a níveis de umidade atmosférica extremamente nocivos à saúde humana. Não é incomum que eu tenha aqui 20% de umidade relativa, 15% de umidade relativa, lembrando que abaixo de 30% nós já estamos em estado de atenção. O ideal é que seja de 60% pelo menos a umidade relativa do ar. Tá? E é normal que nessa hora você pense naqueles conselhos que volta e meia você vê na televisão. Coloque uma bacia de água para dormir, coloque uma toalha na beirada da sua cama para dormir. Sim, cara, isso ajuda bastante. Tá? Além de que eu estou falando aqui da região que sofre bastante com queimadas. Tá? Lembrando que essas queimadas também são, ou seja, às vezes são criminosas, é verdade, mas especialmente são incentivadas, tá? São auxiliadas pelo fato de que eu tenho uma estação seca bem seca. Beleza? Prosseguindo, tropical úmido ou tropical atlântico. É um clima tropical, portanto eu vou ter uma amplitude térmica e uma amplitude pluviométrica, ok? No entanto, eu tenho mais umidade do que no clima tropical. Pelo fato de que, além de ser um clima tropical e que eu tenho a equatorial, continental tal, eu também tenho as massas atlânticas atuando diretamente aqui. Tá? Eu tenho a equatorial atlântica, eu tenho a tropical atlântica e eu tenho até a polar atlântica, por que não falar dela? Tá? São 3 massas atlânticas que chegam diretamente nessa porção. Ah, mas isso é tão influente assim? É pelo fato de que você tem que lembrar do efeito FEM. Você tem que lembrar que o Brasil ele é cercado por uma cadeia de montanhas, tá? Com denominações diferentes, é verdade. Lá no Nordeste é a Planalto da Borborema, chega aqui no Sudeste é a Serra do Mar. Tá? Na região sul é a famosa região da Serra Gaúcha. O litoral brasileiro é formado por um cinturão de cadeia de montanhas. Portanto, essa umidade que chega do oceano tende a ficar aprisionada ali. Okay? Já são massas de ar úmidas, além de que já tem a umidade natural, pelo fato de ser uma região próxima da praia. Lembra de continentalidade e maritimidade? Pois é, vai somando tudo isso, eu tenho aqui um dos climas mais úmidos do território brasileiro. Não à toa, não sei se você sabe disso ou não, a cidade que mais chove no Brasil é Ubatuba, aqui no litoral de São Paulo. Tá? É uma umidade muito presa o tempo todo por vários fatores aqui, além da evapotranspiração da própria Mata Atlântica em regiões de um pouco maior conservação. Beleza? Prosseguindo, o semiárido nordestino. Já que a gente conversou agora há pouco sobre o efeito FEM, tá? Já que agora há pouco a gente falou sobre a umidade que fica aprisionada no litoral, esse efeito é especialmente sentido na porção do Nordeste brasileiro, ali na região do sertão nordestino, é onde você consegue perceber exatamente como isso funciona. Tá? Está diretamente sob a influência da massa equatorial atlântica, que é muito quente e úmida. No entanto, o que consegue chegar aqui é a quentura, é a temperatura muito grande. Tá? A temperatura consegue chegar aqui. A umidade ficou presa lá no litoral nordestino, tá? Na região do Agreste, na região da zona litorânea. Tá? Recife é uma cidade que chove bastante. João Pessoa
é uma cidade que chove bastante. Assim que você atravessa o Planalto da Borborema, você dá de cara com o sertão nordestino, já no clima semiárido, caracterizado pela caatinga, como vegetação, tá? Enfim, tá? A grande proporção, o que proporciona mais esse semiárido é especialmente o efeito FEM, tá? Que faz com que eu não tenha uma umidade que consiga chegar ali, beleza? Quando que chove no Nordeste? Especialmente no inverno e no começo do inverno, tá? Pelo recuo da equatorial continental. Lembra aquele canudão de umidade que vai chegar da Amazônia direto para o Sudeste? Quando ela está se recuando, quando nós estamos chegando no outono, ela vai recuando e começando a apontar não mais para o Sudeste, ela começa a apontar um pouco mais para cima. Tá? E aí ela já está mais enfraquecida, é verdade, no entanto ela ainda manda um pouco mais de chuva para o Nordeste. Tá? Além de quando esporadicamente alguma massa de ar polar consegue chegar até ali, uma massa de ar polar extremamente forte, porque para chegar nessa latitude precisa ser uma massa forte para chegar, não são todos que conseguem chegar não. Tá? Vamos lá. Tropical de altitude, esse é bastante típico aqui da região sudeste do Brasil. Tá? É um clima tropical, portanto eu vou ter grande amplitude térmica, grande amplitude pluviométrica, eu vou ter tudo isso. No entanto, estou falando aqui de regiões de 2.000 metros de altitude, tá? 2.000 e poucos metros de altitude, especialmente na Serra da Mantiqueira. Tá? Se você pensou em Campos do Jordão, por exemplo, Monte Verde, aquelas cidades turísticas do estado de São Paulo e de Minas Gerais, é de lá mesmo que eu estou falando, tudo bem? Como eu estou em bem mais altitude, tá? É um clima tropical, tem amplitude térmica, tem amplitude pluviométrica, no entanto as médias térmicas são mais baixas, tá? Porque eu estou em altitude e você sabe, eu já falei isso várias vezes, quanto mais alto, mais frio, sacou? Essa é a ideia do clima tropical de altitude. E para encerrarmos o último clima do Brasil, fala do subtropical. Tá? Que fica ali na região sul do Brasil. Eu já estou mais próximo das regiões de alta pressão atmosférica, lá do 30 graus sul. Tá? Portanto, estou falando de zonas dispersoras de vento e de umidade. Tá? Eu vou ter um clima não tão úmido quanto o clima tropical, por exemplo. Tudo bem? Beleza? Eu tenho temperaturas médias que são bastante variáveis, inclusive. No verão, tá, em que eu tenho o sol aqui próximo do Trópico de Capricórnio, do estado de São Paulo, eu posso chegar até 30 graus. Só que quando eu bato no inverno, eu vou bater lá no 0 graus, eu vou bater lá no negativo, como volta e meia nós vemos reportagens na televisão falando que em tal cidade teve geada, em tal cidade teve neve, ok? Quando que vai chover nesse lugar? Especialmente no inverno, pela chegada das massas de ar. Tá? Quando a massa de ar polar chega no Brasil, é por ali que ela vai chegar. Portanto, não existe algum outro lugar do Brasil em que a massa polar chegue mais forte do que a região sul do Brasil. Beleza? É ali que vai ter a concentração das chuvas, especialmente no inverno, pela chegada dessas massas, e com chegada de massa eu tenho chegada de frentes frias, como a gente viu na aula 2. Tá? Pra gente terminar essa coisa, tá? Dá uma olhada aqui que eu coloquei os 6 climogramas e as 6 regiões do Brasil. Tá? Compara direitinho como é que funciona cada uma delas, memorize isso aqui, volta o vídeo na explicação de uma por uma, se for o caso. Tá? Como que se forma cada um no clima, por que eu tenho esse comportamento de umidade, por que eu tenho esse comportamento de temperatura, tá? Mas eu coloquei, acho que um macete interessante, tá? É você dar uma olhada especialmente nesses 3 que estão embaixo, tá? O tropical de altitude e o tropical atlântico, que são os 3 climas tropicais que são os que mais causam confusão na nossa cabeça, tá? Os outros 3 são mais típicos, são mais característicos, mas os tropicais, que são esses 3, perceba, todo clima tropical, olha os 3 ali embaixo, todo clima tropical tem amplitude térmica bastante grande e tem amplitude pluviométrica bem significativa. No entanto, quando eu falo de tropical de altitude, eu estou falando de temperaturas mais frias. Aquela curvinha vermelha vai descer, beleza? E quando eu falo de tropical atlântico, aí são as colunas de pluviosidade que vão subir. Tudo bem? Beleza? Deu para perceber? Clima tropical vai ter essa variação, tá? Grande variação, estação úmida, estação seca, bem marcadinha, bem bonitinha ali. Você percebe quando chove, você percebe quando é seco, você percebe quando é quente, você percebe quando é frio. No entanto, no tropical de altitude, sempre é um pouco mais frio, tudo bem? E no tropical atlântico, sempre chove mais. De boa, moçada? Tranquilo? Beleza? Bom, e assim a gente encerra então as nossas aulas sobre climatologia.
tá? Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Divulgue para o pessoal que está estudando junto com você, divulgue para os seus amigos, divulgue na sua escola, ajuda aí, ativa as notificações, tá joia? Dá a sua inscrição aí nesse canal, e qualquer dúvida ou comentário pode colocar aí embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo. Beleza? Até a próxima então, até as próximas aulas e tchau!